Muito bem, mais uma aula com o professor Everton de matemática, lembrando que aula boa passa rápido. Nós vamos aqui com o assunto de proporções, muito interessante esse assunto aqui de proporções. Vamos lá, hoje nós vamos aprender várias coisas aqui, fiquem atentos. Bom, razão. Bom, o que é uma razão? Razão na matemática, né, especificamente no assunto de proporções, significa divisão. Ok? Por exemplo, você tem a situação que você tem 30 dividido para 12. A razão de 30 para 12, então quando se fala o termo razão, você vai lembrar de divisão. Então nós vamos fazer a divisão de 30 por 12, que vai ser o quê? 2,5. Tá? Então toda vez que eu ouvir esse termo na matemática, falando sobre razão, é claro, você já vai lembrar da minha aula, da aula do professor Everton, e vai diretamente associar a uma divisão, tá legal? Vamos lá, e razão inversa? Uma razão inversa a outra, se o produto entre elas for igual a 1. O que é o produto? Produto na matemática é multiplicação, tá? Então nós vamos pegar uma fração, 4 sobre 5, né, para verificar se ela é inversa, né? É claro, é muito simples. Você vai inverter ela, vai pegar o segundo par aqui para fazer a multiplicação invertido. O 5 estava aqui como denominador, ele sobe como numerador. O 4 estava como numerador, desce como denominador. Tá? Então vai ficar 4 sobre 5 vezes 5 sobre 4. Efetuando essa multiplicação, o resultado D1 é chamado de razões, né? Porque são duas razões inversas. Tá? Então vamos fazer aqui 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 20 dividido para 20 é 1. Ok? Por que o professor está falando sobre razão e razão inversa? É que possivelmente você pode encontrar questões que envolvam o termo razão e não mais fração ou divisão. Então você já fica consciente que dentro de proporções é muito comum, né, falar razão e nada mais do que uma divisão. E razão inversa? Também você pode entrar em situações de exercício que você provavelmente precisa saber. Por que razão inversa? Né? Multiplicando uma divisão, uma razão pelo seu inverso, para multiplicação entre frações, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. E o resultado, volta a repetir, tá? 1. Vamos lá, vamos falar agora sobre densidade demográfica. A densidade demográfica, eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, imagine que em uma determinada cidade você tenha lá 7.289 habitantes e a sua área, o que é a área? Né? Vamos supor que essa folha aqui seja um estado. Então como é que eu acho a área? Eu multiplico essa parte de cima por essa parte lateral, que a gente também chama base vezes a altura, ok? Então, multiplicando fazendo as medidas, né, e multiplicando ambos os lados, nós temos aqui uma área de 55.792 quilômetros quadrados. Bom, como é que é calculada essa área? Como é que tem tanta precisão? Bom, nós temos instrumentos aeronáuticos que fazem essas medidas, né? E o simples é fazer o cálculo. Talvez seja difícil adquirir essas medidas, mas como temos tecnologias avançadas, é muito simples também adquirir essas medidas e fazer as multiplicações para achar a área, que é base vezes a altura, ok? Então nós temos aqui a quantidade de habitantes dividido pela área em quilômetros de uma determinada região. Se nós dividirmos a quantidade de habitantes pela sua área, nós vamos ter ali a densidade demográfica, quer dizer, vai ser 0,13 habitantes por metro quadrado. 0,13 é menos que 1 habitante por 1 quilômetro quadrado. Né? Só para você ter uma ideia de 1 quilômetro quadrado, você pega um espaço na qual tem 1.000 metros, né? E mais 1.000 metros aqui. Então 1.000 metros na base, 1.000 metros na altura. Né? A altura é entre aspas, porque não vai subindo, né? É o termo técnico que a gente usa. Então, se nós multiplicarmos, dá um espaço assim, tremendo, muito grande. Então, é muito menos que 1 habitante por metro quadrado. Né? Então, é uma região aqui que a gente tem uma noção que não é tão populosa. Tá legal? E escala? Bom, escala aqui no nosso exemplo, nós temos aqui uma escala de 1, né? Ó, vou pegar esse aqui.
tá mais fácil de entender, de 1 centímetro, né, para 310 quilômetros, ok? Então aqui nós colocamos 310 quilômetros como se fosse centímetro, tá legal? Porque por 10 mil aqui, ó, se nós pegarmos aqui 100 centímetros, 100 vezes 100, né, porque a medida da área, vamos colocar aqui, ó, 100 centímetros vezes 100 centímetros, base vezes altura, 100 vezes 100, você vai ter o que? 10 mil. Então esse valor de 310 quilômetros, transferindo ele, fazendo a mudança de quilômetros para centímetros, a gente multiplica por 10 mil. Então ficou esse número aqui, ó, 31 milhões de centímetros, ok? Tá? Mas nós vamos fazer o cálculo aqui depois em cima de quilômetros. Então 31 milhões de centímetros, nós vamos ter a cada 1 centímetro. Por exemplo, você tem um mapa, você tem uma fotografia de um mapa e de repente você precisa saber qual é a escala, você imaginar qual é o tamanho real. Então lá vai ter a escala informando, né? No nosso exemplo aqui é cada 1 centímetro, né? 1 centímetrozinho. Vamos supor aqui, ó, 1 centímetro no mapa significa que deste ponto, do ponto A até o ponto B, né, você vai ter aí, ó, 310 quilômetros, tá legal? Então essa é uma técnica para você colocar numa escala perfeita dentro aí do papel, para você ter tanto em livros quanto em telas de computador, para facilitar, né, o entendimento e a visão daquela determinada área. E velocidade, como é que a gente faz? Bom, velocidade média em si, você vai pegar o espaço dividido pelo tempo, né? O nosso exemplo aqui, nós temos 260 km de espaço, né, de extensão. Imagina uma rodovia com 260 km e a pessoa, ela faz o percurso dela do início até o final em 4 horas. Então qual é a velocidade? Divide o espaço por tempo, tá? Lembrando que o espaço tem que estar em quilômetros aqui. Se o espaço estiver em quilômetros, o tempo vai ter que estar em horas. E aí nós fizemos a divisão e obtemos 65 km por hora. Então a velocidade média dela, é claro que teve momentos que ela teve mais do que 65, pode ter momentos que ela teve menos, mas na sua média foi em torno de 65 km por hora. Tá legal? E vamos lá, vamos calcular agora a densidade de um corpo. A gente vai pegar seu peso em massa e dividir pelo volume, tá legal? Então, o peso em massa aqui nós temos 210,6 gramas, dividido pelo volume que deu 27. Então, nós vamos pegar essas duas informações, dividir, né? Dividir. Novamente, razão, fazer a razão entre elas. Nós vamos ter aqui 7,8 gramas por centímetros cúbicos, ok? Então, isso é a densidade de um corpo. Para a gente finalizar, porcentagem. Bom, porcentagem são partes dividido pelo total. Bom, são as partes. Se eu pegar uma caneta aqui, ó, nós temos um inteiro. Se eu cortar essa caneta, nós vamos ter as partes dela, ok? Assim como qualquer outra. Vamos pegar uma pizza. Nós temos uma pizza e aí você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias. Essa parte aqui, ó, representa uma parte das 8, né? Representando assim fração. Só para vocês perceberem mais facilmente. Então, vamos supor, 60% é algo que foi dividido em 100 partes, né, na qual tem 60, ok? Aí 60 dividido para 100, 0,6, ou o próprio 60%, tá legal? Lembrando que para porcentagem, esse símbolo aqui representa divisão por 100. Então, sempre você terá como denominador o número 100, ok? Espero que vocês assistam quantas vezes for preciso esse vídeo, ok? Vai ajudar muito nas atividades envolvendo esses assuntos, para que vocês possam estar com mais facilidade, estar resolvendo as questões, tá legal? Fica um abraço do professor e até a próxima.